E aí, tá se cuidando? Espero que sim, é pra se cuidar, hein? E no meio de tudo isso que tá acontecendo, algo continua vindo pra gente, alguns rumores, informações, e agora é envolvendo o Daniel Ricciardo. Será que o Daniel Ricciardo pode aparecer na Ferrari? Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerli e olha, existe um rumor de que o Daniel Ricciardo possa ser o próximo piloto da Ferrari. Tudo isso tem envolvido, na verdade, o nome de Sebastian Vettel. Eu já falei nesse vídeo aqui que o Sebastian Vettel estaria ligado a algumas conversas com a McLaren para ir para o time assim que o seu contrato terminar com a Ferrari. O contrato do Vettel termina no final desse ano, 2020, e aí ele ficaria livre para ir para onde quisesse. Caso o Vettel saísse da Ferrari, qual que seria o substituto? E existem dois nomes ganhando força no paddock, né? O paddock mesmo que virtual da Fórmula 1. Um é o Carlos Sainz, que está na McLaren, então poderia existir aí uma troca entre os dois pilotos, e o outro é do Daniel Ricciardo, que não é a primeira vez que o piloto australiano, com muitas pessoas da Itália na família, o nome dele nós falamos Ricardo, ele mesmo disse, porque ele nasceu na Austrália, um país que é inglês, então ele prefere usar a pronúncia Ricardo. Mas, como nós já vimos nesse vídeo aqui, a pronúncia correta é Ricciardo, ou Ricciardo, melhor dizendo. Tem que usar a coxinha na mão, é Ricciardo. E o Ricardo, ou Ricciardo, ou Ricciardo, eu como acabo falando muito inglês, sempre coloco R com esse formato de R, mas é Ricciardo. Então, ele não esconde de ninguém que existe sim um certo desejo de guiar pela Ferrari, como praticamente muitos pilotos no grid da Fórmula 1 em algum momento têm essa vontade de guiar pela Ferrari. A equipe é muito icônica, a marca é muito forte, então praticamente todo mundo que passa pela Fórmula 1 tem o sonho de algum dia guiar pela Ferrari. Vamos pegar o histórico da escuderia nos últimos anos. A gente teve, ali desde o início da década passada, Alonso e Massa. Depois a gente teve Alonso e Raikkonen, depois Raikkonen e Vettel, e agora a gente está com Vettel e Leclerc. Nos últimos tempos, a Ferrari tem seguido a ideia de manter a dupla de pilotos durante algum tempo. Isso costuma ser o modus operandi do time de Maranello. Mas o que acontece? Nós estamos chegando numa época da Fórmula 1 que é muito sensível, tanto para os pilotos quanto para as equipes, quanto também para a categoria. Já era sensível com a mudança de regulamento de 2020 para 2021. E agora, com toda essa loucura que tem acontecido, se torna mais sensível ainda. E a gente vai ter o adiamento da introdução das novas regras de 2021 para 2022 e as equipes ainda estão tentando adiar ainda mais para colocar as novas regras, um novo regulamento técnico, na verdade, para 2023. E muitos pilotos têm o seu contrato encerrado agora no fim de 2020. Então, tendo uma temporada ou não, tendo uma temporada com 15, com 8, com 6, com 5 corridas, a gente tem pilotos que vão ter os seus contratos encerrados o prazo agora no final de dezembro. E deixando claro que eu não estou pensando numa temporada que possa acabar no ano que vem, que aí a gente teria uma coisa muito maluca de extensão de contrato por mais um mês ou 2 meses. E o Vettel já vem há muito tempo dizendo que não está mais tão feliz com esses carros, acha os carros muito pesados, grandes demais, e realmente ele está certo, os carros estão pesados demais, os carros estão muito grandes, parecem picapes perto dos carros que a gente tinha no início dos anos 2000, por exemplo. Ele mostra que não está mais tão feliz assim com a Fórmula 1 nesse quesito. E o Ricciardo, lá do outro lado, na Renault, não tem estado muito feliz com o desenvolvimento da montadora dentro da Fórmula 1. A gente estaria agora tendo as primeiras respostas de que se esse novo carro, o RS20, estaria dando resultados desejáveis que poderiam deixar, dar
ao Ricciardo essa possibilidade e essa vontade de permanecer na Renault. Mas com certeza, se a Ferrari chegar para ele e falar, ó, vem guiar pela gente, é bem provável que ele iria dizer sim. E no meio do histórico da Ferrari, nós temos dois pilotos que quase fecharam com a Ferrari e acabaram não fechando. Primeiro foi o Nico Hülkenberg, que na época até saiu da Force India para ir para a Sauber, um movimento estranho que na época, já em 2013, a gente linkava uma possível ida dele para a Ferrari, porque a Force India na época usava motores Mercedes e a Sauber usava motores Ferrari. Tinha uma parceria meio parecida com a Haas e Ferrari hoje, então parecia um movimento já que iria levar o Hülkenberg para a Ferrari. Acabou não dando certo. E o Robert Kubica, antes do acidente que ele teve no Rally, também estava conversando com a Ferrari para ser piloto da equipe. Então, pelo que a gente sabe até o momento, podem existir conversas para levar o Ricciardo para a Ferrari. O Sainz, possivelmente também. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Pelo lado do espanhol, existe uma questão importante, que é que ele está num time que tem evoluído. Aliás, o Ricciardo chegou a conversar com a McLaren antes de fechar com a Renault, optou pela montadora francesa, mas o Sainz está numa equipe que está numa ascendência. Se ele considerar que a McLaren tem a capacidade de lutar por pódios e por títulos, não tem por que ele sair de lá. A não ser que o Vettel vá para lá, e aí exista essa possível troca, o Vettel na McLaren e ele na Ferrari. E o Ricciardo está esperando para ver o que acontece. Algo que conta meio contra o Ricciardo é que ele é um piloto que ganha um salário muito grande. Ele não ganha o que o Vettel ganha, mas é um salário alto. Será que a Ferrari realmente aceitaria pagar um pouco mais para trazê-lo para a Ferrari? E qual que seria a dinâmica Ricciardo e Leclerc dentro da Ferrari? Já algo que conta a favor do Ricciardo é o carisma. Isso vale muito, porque ele não só tem carisma, ele é um piloto muito bom e um piloto capaz de entregar vitórias e títulos. E como a Fórmula 1 é um campo de marketing, é uma competição que gera marketing, ele é um piloto, ele é uma pessoa que vai gerar muito valor agregado nessa questão de marketing dentro da Ferrari, sendo, lembrando, um piloto que tem raízes italianas muito fortes e que guia pra caramba, né, gente? Então, eu quero saber de vocês. Quem vocês colocariam na Ferrari a partir de 2021 para ser companheiro do Leclerc, que tem contrato aí, se eu não me engano, até 2024? Manteria o Vettel? Traria o Sainz ou o Ricciardo? Fale pra mim na caixa de comentários. Não esquece de curtir se você gosta desses vídeos de notícias e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E se você gosta muito do Boteco F1, considere ser um membro ou um apoiador e assim recebe o podcast exclusivo, assim como entra nos nossos grupos de WhatsApp. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!